Olá, então vamos fazer a nossa correção do dever de aula? Então vamos lá. Aqui é para colocar fator comum em evidência, tá? É para fatorar, ou seja, para transformar uma soma ou uma subtração em fatores, em forma de produto. Então vamos lá, tá? Então aqui eu vou ter que ver o primeiro termo, o segundo termo, tá? Então eu vou ter que ver quem é que se repete. Quem é que se repete aqui, que vai ficar em evidência, é o 10. Ó. Mais alguém se repete? Do lado de cá? Não, nem do lado de cá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para se formar um produto, nós iremos abrir um parênteses. E agora eu vou colocar quem não se repetiu. Foi o A, do primeiro termo. Sinalzinho de mais. E quem não se repetiu do segundo termo foi o B. Seria a mesma coisa eu colocar o seguinte, fazer uma divisão. Quer ver, ó? Esse 10 aqui que se repete, coloquei em evidência e agora eu vou fazer o seguinte, 10, tá? Que divide com 10A, quando eu colocar ele aqui de baixo, ó, cancela esses dois, sobrou somente quem? A. Vou colocar ele aqui também, ó, pela outra forma. Quando eu cancelo esse daqui com esse, sobrou somente quem? Tá? Eu dividi esse com esse, então sobrou somente B, tudo bem? Vamos fazer o próximo. Próximo aqui, quem é que vai ficar em evidência? Evidência é aquele cara que se repete tanto de um lado, tanto quanto o outro. Então, é o A. Então, fazer aqui abrir o meu parênteses. E agora, eu vou colocar esse aqui, ó, só para vocês verem. Quando eu dividir esse por esse, cancela quem sobrou? O 4. Sinalzinho de menos, vou colocar também esse Azinho aqui, e agora eu vou, ó, cancelar aqui. Quem foi que sobrou? 3x. Pronto, tá bom? O restante são todas elas assim, tá bom? Então, agora eu já voltei com tudo prontinho, tá? Fez o A e fiz o B. Aqui, ó, aqui na letra C, quem se repetiu foi o A, tá bom? Então, dividindo, colocando o Azinho aqui de baixo, vocês podem fazer assim também, tá? Vocês podem vir, ó, colocar o Azinho aqui de baixo, transformar numa divisão, tá? E quando você, aqui numa divisão, você subtrai. Então, de 2 eu tiro 1, fiquei somente com 1, o sinalzinho que está aqui. E quando eu cancelo esse com esse, fiquei com 5B, tá vendo? Então, podem fazer todos eles assim, tá? Não vão esquecer que aqui não é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Se fosse trinômio, daria para poder extrair a raiz quadrada, tá bom? Então, não dá, eu vou fazer pelo método de evidência, tá? E aqui é a resposta da F. Bora lá. Dando continuidade agora nós vamos fazer por agrupamento. Por agrupamento, vocês vão prestar atenção que não existe um fator comum em todos os termos, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, ó, eu vou fazer isso daqui, ó, eu vou dividir aqui nesse sinal, tá? E vou fazer de 2 a 2. Primeiro, eu vou fazer esses dois e depois eu faço esses dois, tá? Então, agora aqui, dividindo, eu sei que, ó, repete aqui, é o A, tá? Eu também posso falar o seguinte, que eu vou pegar a letra com seu menor expoente, tá bom? Aqui é 2, aqui é 1, então, peguei a letra com seu menor expoente, ó. Vou abrir aqui agora uma multiplicação. E agora, eu vou fazer o seguinte, esse aqui tem 1, né? Para chegar a 2, tá faltando quem? Tá faltando 1. Então, vai ficar somente A. Mas, ó, o B, não é isso? Porque o A já se repetiu. Então, o B entra aqui. Bora lá o próximo. Mas, vamos fazer outro agora. Quem se repete? Quem se repete aqui é o X. Então, fazendo também daquele outro jeito, que eu posso colocar aqui, posso botar o X aqui, ó, cancelando aqui, quem vai ficar aqui dentro? É o A, mais, colocando o X aqui, cancelando aqui, quem ficou? Foi o B, pronto. Agora, nessa parte aqui, ó, eu vou fazer o seguinte,
um parêntese vai ser daquele que está do lado de fora e um desses parênteses aqui que se repetiram, tá? Então, minha resposta vai ser A mais X e o outro parênteses vai ser A mais B. Tudo bem? Vamos fazer esse daqui, ó, que esse daqui tem um sinalzinho aqui, quero que vocês entendam esse daqui. Faça a mesma coisa aqui, ó. Então, vamos fazer esse daqui. Tô vendo que é logo o X, tá, ó. X que se repete, vou colocar ele aqui. Então, agora eu vou pegar esse X aqui e vou dividir por esse cara aqui, ó. Dividindo, olha lá, só ficou quem? Ficou somente A. Sinalzinho de menos. Esse daqui, ó, dividindo com X, quando faz isso aqui, ó, quer dizer que é 1, tá bom? Sinalzinho de mais, ó, pra vocês não errar aqui o sinal. Sinalzinho de mais. Agora eu vou ver quem é que tá se repetindo. O B. B, eu posso colocar aqui, ó. Colocar aqui. Quando eu dividir esse cara por esse, vai sobrar somente quem? A. Mas olha o sinal. Mais com mais vai ser mais. Então, vai sobrar somente o A. Tá? Não preciso colocar. Agora aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos vai dar quem? Menos. Tudo bem? E vou dividir também esse B por B. Ó, B por B vai dar 1. Preste atenção que ficou A menos 1 e A menos 1. Ficou igual? Ficou, então tá correto. Então, qual vai ser minha resposta? Resposta vai ser um desses daqui e esses que estão lá de fora. Eu vou colocar logo o que está lá de fora, que é X mais B, e um daquele que é A menos 1. Entenderam? Então, dando continuidade aí, ó, resolvi a letrinha C, tá bom? Ó, mesmo esquema, tá? E a letrinha D, eu fiz logo aqui embaixo, porque, olha só, olhando aqui, dividindo aqui, ó, esse com esse não tem fator comum. E esse com esse também não tem. Então, eu tive que misturar, tá? Eu tive que trocar. Então, ó, quando eu coloquei esse junto desse, deu para fazer fator comum. E esse também. Aí, eu resolvendo, ó, achei isso daqui. Tudo bem? E a letrinha E, tá? Achamos esse resultado. Aqui nesse exercício, a diferença de dois quadrados. E a única coisa que vocês deveriam fazer é extrair a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo. Então, quando eu extrair a raiz quadrada x ao quadrado, é igual a x, vou colocar dentro do parêntese sempre, tá? O sinal aqui, ó, menos raiz quadrada de 81 é 9. Então, quer dizer que se aqui foi com menos, eu vou abrir um parêntese e vou colocar um outro somente com o sinal diferente com mais, tá bom? Vamos fazer o próximo. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Gente, toda vez vai dar para poder extrair a raiz quadrada, tanto primeiro, tanto como segundo. Raiz quadrada do primeiro é 10, raiz quadrada de 100 é 10, menos dentro do parêntese. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Então, eu achei isso daqui com um sinal negativo, o próximo eu vou fazer com o sinal positivo, tá bom? E assim são todas as outras, tá? E assim, tá? Eu terminei todos eles, tudo bem? Ah, não tem problema, eu dei exemplo para vocês em forma de fração, tá? É a mesma coisa, é só extrair a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, ó, continua sob fração, tá? E assim foram todos eles. Aqui, era para verificar se os seguintes trinômios se representam em trinômio quadrado perfeito, ou seja, para saber se ele é quadrado perfeito. Para poder saber se ele é quadrado perfeito, ele tem que dar o meio, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar, tá? Ó, vou tirar a raiz quadrada do primeiro e vou tirar a raiz quadrada do terceiro, tudo bem? Então, aqui, ó, raiz quadrada do primeiro é x, raiz quadrada do terceiro, sinalzinho de mais. Do terceiro é 3y. Isso aqui eu vou levar ao quadrado. Agora, para me saber se é quadrado perfeito, tem que dar o meio. Eu vou pegar o 2 e vou multiplicar aqui, ó. Então, eu vou logo nos números. 2 vezes 3, 6. Opa, multiplicando as letras x, y. Então, vai dar 6, tá certo? Então, ele é quadrado perfeito. Então, vou fazer todas essas daqui, ó.
aqui também e aqui também, tá? Então, aqui, raiz quadrada de 16 é 4 e de A é A. Menos, sempre esse sinal aqui, tá, gente? Raiz quadrada de 9 é 3 e de x eu vou levar ao quadrado. Quero saber se ele é quadrado perfeito. Pego o 2 e multiplico. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então, ele é. Tudo bem? Então, fazendo a letra C, eu reparei que multiplicando por 2, ele não é quadrado perfeito, tá bom? Não precisa fazer, eu não vou levar ao quadrado, porque ele não é. A D é, tá bom? Porque se multiplicar aqui, eu acho o meio. E na última resolução aí, não é diferente, só que aqui eu já sei que todos são quadrado perfeito. Então, eu devo fazer isso daqui, ó. Extrair sempre a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Então, raiz quadrada de 4 é 2 e de x é x. Vou colocar em parênteses, sempre esse primeiro sinal. Raiz quadrada de 9 é 3, ó, e de y ao quadrado é y. E vou levar ao quadrado. Todos eles é dessa forma. Então, finalizando, estou colocando a resposta aí para vocês, tá? Porque, ó, só foi extrair a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do terceiro. Raiz do primeiro e do último, ó. Primeiro do último. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Prestou atenção que quando é trinômio quadrado perfeito, dá para extrair a raiz. Se não deu para poder extrair a raiz, porque não é desse jeito, tem que fazer de outra forma.